Sobre a pregação, o senhor foi cadeira de homilética, eu tive o privilégio de ser seu aluno. E nós aprendemos, até hoje, quando tem alguma dúvida, eu vou lá no manual. Vou lá no manual. Mas nós aprendemos na academia com o senhor, e isso acontece muito, que a pregação ela é maravilhosa, tem que acontecer. Sim. Nós fomos chamados para propagar o evangelho, para pregar a palavra, mas tem suas armadilhas, que às vezes o pregador ele não se atenta a algumas coisas. E aí, com o senhor como tem professor, mestre, o senhor compartilha aí, que esse aqui está aprendendo também, vai pegar, já anota aí, Varão. No nosso canal lá no YouTube, a gente tem pelo menos 3 séries lá. A gente fala sobre mulheres notáveis da Bíblia, a gente também fala sobre você entender errado, que é uma questão de fazer uma hermenêutica de alguns textos, e outro deles é sobre o pregação expositiva, ou pregador expositivo. E a gente falou sobre vários erros, ou armadilhas, a melhor palavra foi essa, da pregação, principalmente a chamada expositiva. Não que a pregação expositiva é uma coisa negativa, não é isso. É que, às vezes, ela é chamada de expositiva e não é. Então, essa aqui é a armadilha. Mas eu queria ressaltar 2 armadilhas que ela é para qualquer pregação, né? Seja expositiva, seja temática, seja textual. Basicamente, quando a gente fala de pregação, são 3 estruturas de sermões. O temático é aquele que você tem um tema e você trabalha em cima do tema em si. E aí você pode percorrer pelas escrituras e o texto XYZ, você vai montando ali passos para a salvação, 1, 2, 3, e vamos lá. O textual, o próprio nome já diz, você tem um texto que pode ser um versículo só, onde você, neste versículo, tira o seu tema, os pontos 1, 2, 3 ou até mais do seu sermão. Então, por isso ele é chamado textual. E o expositivo, o nome também já vai ajudar-nos, porque é um texto um pouquinho mais longo, mais extenso da Escritura, sei lá, 10 versículos, um capítulo, pode ser também um livro, né? Curto, é claro, que você vai fazer uma exposição, aí é onde você precisa fazer com que se entenda lá o que significou originalmente para os seus primeiros destinatários, e eu com isso. A pergunta é essa, né? Onde eu estou nessa história? O pregador tem que fazer essa ponte. Mas tem 2 grandes armadilhas que o pregador de hoje comete. Quase sempre você vê em todos os lugares. Meio pentecostal, não pentecostal e na coluna do meio também. É o erro de não enxergar o contexto do texto. Quer dizer, na verdade, é o erro de não enxergar o texto. Então, a gente, nessa série, por exemplo, também de Você Entendeu Errado, é justamente um texto que não foi visto o seu contexto. E a gente não pode pensar que a Escritura foi uma série de versículos que Deus foi jogando para o alto assim, alguém foi catando aqui embaixo e juntando, e aí saiu um texto enorme. Não, tem um contexto histórico, cultural, geográfico, linguístico, é a língua original. Você precisa do texto que vem antes, que vem depois, contexto imediato, geral, enfim, você tem uma série de contextos que precisam ser enxergados pelo pregador. Então, esse é um dos erros que nós vemos muito hoje do pregador, não enxergar o contexto do texto. E aí faz a Bíblia falar uma série de coisas que ela nunca disse. Então, faz a Bíblia falar uma série de... Presta atenção no verbo. Faz a Bíblia falar uma série de coisas que ela nunca disse. Aí quem está lá ouvindo pensa que a Bíblia disse. Não, a Bíblia não disse. Foi o pregador que falou. Mas a Bíblia nunca disse. O pregador até tentou forçar uma barra, mas a Bíblia não disse. E o pior é que depois você, se cobrar esse pregador, ele vai dizer que está escrito. Não, pode estar escrito uma coisa, mas ele não entendeu o que foi dito. Esse é outro detalhe. E a outra questão é que o pregador de hoje não enxerga a congregação. Em que sentido? Eu preciso saber para quem eu estou pregando. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo assim, bem simplesinho. Eu não posso chegar para um grupo de magnatas ou empresários, gente que está nadando no dinheiro, e pregar que o azeite da botija jamais vai faltar, a farinha da panela também. O Senhor é o Deus da provisão, que não vai te faltar nada. O cara vai dizer o quê? Esse cara está profetizando minha falência? Que o que não falta é dinheiro. A provisão. É a provisão. Então, assim, nós precisamos enxergar quem é o público, o auditório, para que a gente, então, se coloque diante de Deus
como aquele canal de quem está dizendo assim, Senhor, o que essa gente precisa ouvir. E é triste dizer isso, mas muitos dos que pregam hoje não têm mais essa preocupação. Às vezes eu falo muito isso com alunos em sala de aula, dentro da academia, dentro do seminário, que você precisa entender que você tem de ser boca de Deus. É uma frase até do pastor Hernandes Dias Lopes que eu acho maravilhosa. Você não pode ser o que fala a palavra ou da palavra. Você tem que ser o que transmite originalmente a Escritura Sagrada. Então, você tem que ser boca de Deus. Com quem está ouvindo o que está sendo pregado entende que é Deus, pela sua instrumentalidade, por você, está falando com ele. Mas isso não é apenas lendo o comentário, lendo a teologia, lendo só o versículo. Você precisa ter essa conectividade com Deus para dizer assim, esse é o meu auditório. Senhor, para esse auditório, qual é a palavra? Qual é a palavra? Ainda que tenha um texto que fora dado, ainda que tenha um tema da festividade, sei lá o quê, Deus é maravilhoso, né? Talvez vocês devem se lembrar, muitas vezes em sala de aula eu disse assim, aquele pregador que ele fica com... o tema é X, e ele chega lá e diz, não, Deus me revelou uma outra coisa, estou pregando uma outra coisa. Às vezes é um sermão que ele está rodando já uns 200 anos pregando a mesma pregação, mas Deus, ele é tão poderoso para que se tem lá uma conferência que está todo mundo pregando, 10 pregadores, todo mundo pregando em cima do mesmo tema. E eu creio, Adriano Moreira crê, que o Deus da palavra consegue inspirar no mesmo texto, sim, no mesmo tema. O pregador da segunda que vai falar uma coisa, o da terça que vai falar outra coisa, sem fugir do contexto, sem fugir da mensagem. Porque, afinal de contas, a palavra de Deus ela é o quê? Inesgotável. Inesgotável. Agora, só que o trabalho é que quem será o canal, que é o pregador, é que tem que se prostrar diante do Eterno e dizer assim, Senhor, qual é a palavra? Qual é a palavra? A palavra em cima do que eu já li, do que eu já estudei, do que já sei, do que eu já garimpei aqui, mas qual o caminho? Então, esses são os dois erros que eu vejo hoje, as duas armadilhas que a pregação hoje ela traz, e muitos pregadores eles não enxergam nem o texto e não enxergam a congregação, e aí fica complicado. E aí, por exemplo, se você tem o que enxerga o texto e não enxerga a congregação, ele traz uma teologia correta, não pregou heresia e tal, mas não teve sentido nenhum para aquela turma que estava ali, porque aquela palavra não é para aquele povo ali. Então, palavra correta? No sentido de não ter heresia? Sim, está tudo certinho, é o que a Bíblia ensina, só que não é para esse povo aqui. Entender onde está inserido, né? Não está inserido. O endereço não era aqui. No endereço, não entregou a correspondência no lugar errado. A correspondência está até certa, mas o destinatário... Lembra que o senhor falava assim, nós gravamos isso, texto sem contexto é pretexto para heresia. Heresia. Se você não leu o contexto, você tem que analisar. Outra coisa também que é importante, que o senhor falou, às vezes o pregador ele passa por cima das anuências do texto, da aplicabilidade, ele não lê corretamente, ele se preocupa muito nos comentários, mas a vida com Deus é essencial. E outra coisa que o senhor falava, que nós temos que ter isso em mente, o senhor acabou de falar, a escolha do texto é quase 50% do sucesso. Sim. 50%. A escolha do texto. E a boa introdução já é 50% do sermão. Tá? Até rima, tá? Boa introdução é 50% do sermão. Então, se você já começou introduzindo errado uma mensagem, provavelmente você vai ter que ter muita graça de Deus para que no meio do caminho, de novo, a coisa funcione. Refazer a rota. Engate de novo e tal, e aconteça. Mas se houver a escolha do texto... às vezes a gente tem uma problemática, vamos assim dizer. Você, às vezes, é convidado para pregar em um evento de uma igreja, que não é a sua normalmente, e aí alguém que achou lindo, bonito o versículo X e a frase tal, e tipo, caia do homem, levantar de Deus, está lá aquilo como um tema. Aí você, meu Deus, como é que eu vou pregar um negócio desse? Aí eu sempre digo, você tem duas escolhas. Ou você pega o tema entendendo o que se pretende dizer com o tema e que queira que você ouvir sobre o tema e vai atrás de um texto que tem a ver com aquele tema, ou você esquece o tema e fica com o texto. Que normalmente está dizendo uma outra coisa que não tem nada a ver com isso. Passei por isso, deram um tema e referente a uma festividade, eu fui ler o texto do tema e não tinha nada a ver o contexto com o que eles queriam. Que dificuldade. Falei, vou ter que procurar outro texto para poder alcançar aquilo que eles querem, né? Porque senão vai... Se eu for pregar o texto, vai complicar o tema.
Eu já tive uns casos assim, não voltei mais também para pregar. Porque pegaram um texto, um deles que eu posso até lembrar rápido, é de Joel, capítulo 2, verso 3, onde Deus está falando de juízo, né? E é uma descrição do exército do Senhor. Provavelmente seria a invasão da Assíria sobre Israel ou da Babilônia sobre Judá. E aí o texto do verso 3 diz assim, que diante dele um fogo consome e atrás de brasas se acende. Essa colocação, que na versão corrigida está dizendo assim, isso é juízo. Um fogo que está consumindo tudo e atrás só ficou o quê? Cinza. Mas a turma pegou lá, diante dele um fogo consome e atrás brasas se acende. E achou que aquilo ali era uma questão pentecostal. Aí me deram o texto. Se aplicar o texto... Eu fiquei tão apaixonado com o texto. Que eu pregou o texto. Não voltei mais. Não voltou mais. Não teve muita glória a Deus também, não teve, não. O texto era um texto que tinha a ver com o juízo de Deus e tal, mas ficou bem complicado.